Hoje, a vitória do Fluminense cria essa situação. Falta uma rodada. Bora ver a repercussão dessa derrota do Flamengo pro Fluminense? Fica com o vídeo. E nós estamos diante de uma extrema possibilidade desses jogadores que estavam sendo preparados estrategicamente para o que vem do calendário, que é importante do ponto de vista esportivo, tudo que não se chama campeonato estadual, agora eles vão jogar. Pois é, porque agora esses jogadores... Flamengo, evidentemente, se o Flamengo estiver nessa situação, ele vai ser representado pelo que há de melhor e o que está disponível nesse momento, para evitar um embaraço que é ser rebaixado. Mas, assim, tem sempre uma grande pergunta que eu acho que precisa ser feita. Existe prejuízo esportivo num hipotético rebaixamento do Campeonato Estadual por um time que é campeão brasileiro, campeão da Libertadores, quer ganhar esses títulos de novo, tem um fortíssimo projeto de internacionalização que tem tudo para ser bem sucedido e ficar ainda mais amplo nessa expansão nos próximos anos? Existe prejuízo? É feio, né, André? É chato. É um vexame. Mas tem uma outra pergunta. Quanto vale um estadual sem o Flamengo? Eu acho que isso aí então, assim, tem prejuízo para o Flamengo, mas tem um prejuízo maior para a federação. Exato. E tem prejuízo maior para quem virou e falou, dá para começar o estadual ali dia 11? Puxa o Flamengo para o dia 11, que é importante adequar aquela tabela lá para o fim de semana do dia 2, é bom lembrar. A Supercopa estaria sendo jogada exatamente hoje. Deveria. Então, puxa para lá, que aí joga mais para frente, porque dá para resolver. E não se resolveu. Tem prejuízo para o Flamengo? Vai ser debatido. Acho que vai ter muito papo sobre isso. Agora, vai ter prejuízo? Eu acho que em algum momento... Desculpa até atropelar. Não, vai lá. O Marro, o Celso, o André, o você. Boa noite. Em algum momento vai ser necessário repensar o que está sendo feito. Porque a gente está falando aqui a partir de uma situação que é nova até para a gente. Desde que a gente tem um campeonato brasileiro de pontos corridos, a gente está falando dessa nova era, desse século para cá, a gente nunca viu um campeonato brasileiro começando em janeiro, começa em janeiro, meio de semana agora, janeiro ainda, e batendo data com esse de campeonato estadual. E a gente ainda não tinha visto essa coisa de não ter um mês, apesar de todas as loucuras e puxa para cá. E todo mundo em algum momento achou, vai demandar um sacrifício para ajuste, mas estamos fazendo o que todos queriam, que era reduzir datas de estadual. Mas como? Então está se mostrando que não necessariamente é algo assim, e não estamos aqui protegendo o Flamengo, mas quando a gente chega debatendo que um grupo, um clube da qualidade do tamanho do Flamengo está em risco, e o risco é grande, tá, William? Porque só para repassar aqui... Quer fazer conta já? Não, eu vou passar um cenário. Bora. Caem 2 times de cada grupo do Estadual do Rio, e a coisa é tão assim, acelerada, o Flamengo só tem mais um jogo a fazer. Eu considero que o Flamengo vai ganhar do Sampaio Corrêa e vai chegar a 7 pontos. Só que o Nova Iguaçu, o Maricá, eu acho que pode acabar sendo um dos times ali para o quadrangular do rebaixamento. E aí fica uma briga Flamengo, Nova Iguaçu, Madureira e Boa Vista. O Nova Iguaçu tem 3 jogos, que a gente está vendo aí. Ó. O Nova Iguaçu tem 3 jogos para fazer 4 pontos. Ele joga contra Volta Redonda, Bangu e Portuguesa. Não é inimaginável o Nova Iguaçu conseguir isso. O Madureira tem 3 jogos para fazer talvez 2 pontos. Ele joga contra a Portuguesa, Volta Redonda e contra o Vasco. Um pouco mais difícil para ele. O Boa Vista tem 2 jogos para talvez, a gente ainda não sabe, está jogando nesse momento contra o Vasco, fazer 2 pontos. Então, o Flamengo é quem está em situação pior e mais delicada. Assim, o Boa Vista, pontos. Se ele fizer mais um pontinho só, ele vai a 8, o Flamengo já não pega mais. Exatamente, já complica. Só. Então, assim, é legal para o rival, sabe, tirar um sal, é legal para a gente debater aqui. Agora, se esse campeonato chegou nesse momento que o Flamengo está correndo risco e ganhar do Vasco e perder para o Fluminense, absolutamente do jogo. O Fluminense hoje, inclusive, soube ser mais letal. Quando teve uma bola, teve qualidade, não foi só a saída errada do Léo Ortiz, porque tem qualidade para aproveitar o raro erro de sair para o Flamengo. Você tem uma boa transição, uma tabela rápida, acionar um cara de qualidade para finalizar. Isso é do jogo, ganhar do Vasco e perder para o Fluminense. Agora, o modelo que se desenhou, eu acho que tem muito do que o André falou, você perguntou, vai ter muito prejuízo também ao campeonato. Um campeonato sem o Flamengo vende menos, tem menos atrativo, se o Flamengo inventar que não quer jogar, então... E é bom falar também, só para trazer para um aspecto mais realista. Desse quadrangular só cai um. É muito pouco provável que o Flamengo seja esse rebaixado. Só que a questão é de calendário. Onde o Flamengo talvez pudesse fazer um jogo de mata-mata e fosse eliminado e não tivesse dano, ele vai ter que fazer 6, porque tem outra explicação também nesse novo calendário. Acelerando um processo. Claro, e vai ter que... Quando a FERJ desenha, outra federação estadual, ela desenha um torneio de rebaixados ali e tal, ela pensa, olha... devem ser 4 times de menor investimento, vou até dar um pouco mais de data, vou até dar um pouco mais de bola rolando, vou até dar um pouco mais de calendário para quem pouco tem. E aí você faz ida e volta para quadrangular que rebaixa só um.
E aí você faz mata-mata com jogo único, como é o caso do Campeonato Carioca, porque o mata-mata é jogo único para poupar calendário dos grandes. Então, olha a situação. Não acho que o Flamengo vai jogar os 6 jogos do time principal. Talvez vai jogar um, pontuar e depois ficar vendo como é que fica. Mas, cara, é de se repensar a estratégia do Flamengo, que já teve que recalcular a rota, mas também a estratégia desse novo calendário do futebol brasileiro. Isso também tem que ser falado. Não só essa coisa, nossa, Flamengo, ameaçado, de quadrangular. E esse modelo que a gente está falando em Santos, que vai ter que ter cuidado para não cair, São Paulo que vai ter que cuidar. Tá passando pano para os grandes? Não. Tem erro de Flamengo de planejamento, tem erro de Santos de planejamento, tem erro de São Paulo de planejamento, mas também tem o erro de que a gente está aqui falando em 25 de janeiro, a Copinha acaba hoje, a gente nem falava de futebol, e a gente está falando de rebaixamento, sabe? Então também tem algo a ser debatido de forma mais ampla. Para concluir, o clube que ganhou quase tudo no ano passado e durante um período do ano... de rebaixamento. Durante um período do ano era o campeão de tudo que existia para ganhar aí. Sim, porque era então o campeão... E pode ser campeão semana que vem, final de fevereiro. Até o dia 21 de dezembro, o Flamengo era o detentor de todos os troféus aí, todos. Esse é o clube que agora está pensando em como lidar com a possibilidade de jogar o quadrangular que vai determinar o clube rebaixado no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E para chegar até aqui, mudou a forma como tratou jogadores do time principal, que é a equipe que pretende ganhar tudo aquilo de novo. Para mim, esse é o ponto. Se isso faz sentido, se isso tem cabimento, isso continuar acontecendo. Nós vamos poder daqui a pouco falar sobre o Cruzeiro, que perdeu para o Atlético hoje. Sim. Então é mais um jogo perdido no Campeonato Estadual, do que para mim é o time que tem mais a perder, mais a se prejudicar nessa época do ano, porque é um trabalho que começa com muita ambição, mas também com tudo a ser feito, com uma comissão técnica nova e toda a pressão que se sabe existe num ambiente de futebol como Minas Gerais durante o Campeonato Estadual. Tudo bem, esse é outro assunto, mas é o mesmo problema. Sim. Quanto de energia clubes que querem ganhar o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores, o que importa, devem gastar no dia 25 de janeiro. É isso. Que é o que está acontecendo com o Flamengo hoje. O Flamengo não jogou bem, o Flamengo não jogou bem, mas pior que não jogar bem foi o planejamento do começo do campeonato que o Flamengo fez. Entrar com o Sub-20 foi um erro, porque o Flamengo achou que o Sub-20 ia pelo menos empatar, ganhar um jogo, mas perdeu. Aí o Flamengo não pontuou. Agora, o planejamento que o Flamengo fez com o time titular, os profissionais dizendo assim, que era poupar para começar o Campeonato Brasileiro voando, a Supercopa contra o Corinthians voando, foi por água abaixo. Porque agora o Flamengo tem um jogo, tem que torcer pro outro time lá não pontuar, porque se o outro time lá pontuar, o Flamengo vai ter que jogar mais 6 jogos para não cair para a segunda divisão do Carioca. O Flamengo hoje não foi bem, só que historicamente contra o Fluminense é bem regular, né? É bem empatado esse confronto. O Fluminense ganha, o Flamengo ganha. É diferente como de Vasco e Flamengo, que o Flamengo mete a cacetada no Vasco e pronto. O Fluminense geralmente ganha no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Fluminense também ganhou, acho que o mesmo resultado, 2-1, né? Não lembro direito. Mas o planejamento do começo do ano que foi ruim pro Flamengo. O Felipe Luiz deveria ter pelo menos mesclado o time. Tipo, pegar, sei lá, 6 garotos e 5 titulares. Tipo, Cebolinha, que não é titular, podia entrar. O goleiro, não precisa poupar o goleiro. Por que não pôs o goleiro titular desde o começo? Vocês concordam comigo? Quem mais lá no... O Samuel Lino é titular, mas ele podia jogar. Dava mais ritmo pra ele. Ele que faz pouco gol, né? Não faz muito gol. No Flamengo era uma boa ele jogar. Tem muito... Como é que ele chama lá? O zagueiro que foi contratado do Internacional. Podia jogar desde a primeira partida. Não lembro se jogou. Não jogou não. Desde a primeira partida ele poderia ter jogado. Se ele tivesse já no Flamengo. Acho que já estava no Flamengo já. O Flamengo poderia ter usado aí pelo menos uns 7 reservas. Porque o Flamengo tem muito reserva de peso. Que dá pra formar um time titular, viu? Que compete e fica, eu vou te falar, entre os 10. Se, por exemplo, pegar o time reserva do Flamengo e pôr pra disputar o Campeonato Brasileiro, fica entre os 10. Não fica pra baixo do 10º. O errado do Flamengo foi a estratégia. A execução também foi péssima. A estratégia foi errada, a execução péssima.
tivesse mesclado, hoje não tava aí nesse sufoco. Agora vai ter que jogar 6 jogos. Ou torcer pro time que tá na frente dele perder tudo e ele ganhar e classificar. Porque só se o Flamengo classificar pra ele não jogar o mata lá, né? Que são 6 jogos, 3 jogos na verdade, né? E de volta, dá 6 jogos. O Flamengo entrou nessa situação por culpa própria. Mas o Campeonato Carioca sem o Flamengo também não existe. Você acha? O Flamengo não vai cair, porque também só cai um. O que vocês acham disso tudo? Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E até a próxima, hein? Ativa o sininho para receber vídeo toda vez que tiver vídeo novo no canal.